Vamos lá, crianças, para o nosso último dia de aula desta semana. Vamos começar com a disciplina de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao texto-reportagem que nós começamos a estudar quarta-feira. Tá bom? Por favor, abra aí o seu livro na página 101. Nós temos um segundo texto aí para você ler. Eu não vou ler esse texto para você, mas eu quero pedir que você sente com calma e dê uma lida nesse texto. Nós vimos na quarta-feira o texto Gênero Reportagem, que foi um texto falando de uma artesã que teve a ideia de criar bonecas que traziam ali problemas de pele, né? Para fazer com que as pessoas e as crianças que entrassem em contato com essas bonecas se identificassem também. E agora nós vamos ver um texto também no gênero reportagem, mas ele um pouco diferente. Esse texto, criança, se você observar, ó, ele começa aqui, Cinderelo. Ele vai começar aqui, tem todo desenrolar. Você vai perceber que é um texto que traz diálogo. E nós temos aqui alguns personagens. Começamos o texto com o Bobo. Nós temos também como personagem aqui rei e também uma rainha. Tá bom? Então, onde aparece o nome Bobo, a pessoa que está representando o Bobo na peça teatral vai falar. Então, onde tiver Bobo, o Bobo fala. Onde tiver o nome rei, o personagem, a criança que está ali representando o rei, fala. E onde tiver rainha, a menina que estiver representando a rainha, fala. Tá bom? Esse texto aqui é um texto estilo peça teatral. Ou qualquer coisa que você for fazer que envolva personagens. Então, é muito comum. Isso seja um jogral. É muito comum você encontrar as falas destinadas àquele personagem, àquele indivíduo. Tá bom? Então, eu quero que você dê uma lida nesse texto, que é um texto teatral, sobre o Cinderelo. Depois que você lê todo o texto, você vai responder à atividade que vem em seguida. Começando aqui da letra A. A letra A diz assim: você já tinha lido um texto teatral? Eu sei que aqui na minha turma tem algumas pessoas que pertencem à igreja. Se você já fez jogral na sua igreja, é possível que você já tenha lido um texto teatral. Geralmente jogral, quando a gente lê na igreja, vem assim: menino, menina, todos juntos. Não é? Só as crianças, só homem, só mulher. Então, é um texto no estilo teatral, porque o texto ele é formado de vozes, de participantes, pessoas que vão estar ali lendo ou falando o que está ali escrito. Então, na letra A, você já leu um texto teatral antes desse ou essa é a primeira vez? Se você já leu, você vai botar sim. Se você não leu, você bota não. Letra B. Quais personagens participam desse texto? Então, nós temos 3 personagens, não é isso? O Bobo, o rei e a rainha. Letra C. Um dos personagens é o bobo da corte. O que você sabe sobre os bobos da corte? O que são o bobo da corte? Você já ouviu falar sobre isso? Bobo da corte, crianças, é o funcionário responsável de fazer o rei sorrir. Tá bom? Essa é a resposta. Funcionário responsável para fazer o rei sorrir. Então, é por isso que ele é chamado de bobo da corte, porque ele vai ficar fazendo palhaçada na frente do rei para alegrar o rei. Tá bom? Geralmente, o bobo da corte ele é convidado quando o rei quer se distrair, quer rir um pouquinho. Antigamente não tinha internet nem televisão, né? Então, o bobo da corte era comum, não desmerecendo, mas como hoje temos muitos humoristas, não é? Que contam piadas, falam e fazem a gente rir bastante. Então, o bobo da corte tinha essa função, fazer o rei sorrir.
Na letra D, está pedindo para você observar como são apresentados os diálogos e responder. Como se pode saber quem está falando de cada vez, né? Como é que a gente sabe quem é que está falando de cada vez? Tem como saber isso? Quem está falando de cada vez? Não. Ou melhor, nós temos. Como se pode saber quem está falando de cada vez? Porque antes da fala tem o nome, bobo. Antes da fala tem o nome rei e antes da fala tem o nome rainha. Então, a gente sabe quem é que está falando. Eu vou voltar aqui no texto só para explicar para vocês. Por exemplo, se eu disser assim, cocô de galinha, minha rainha. Eu sei quem é que está falando isso? Sei, porque esse texto, ele me diz aqui, quem é que está falando essa frase? O rei. Se eu falar a frase, quero essas caquinhas, traga um saco cheio. Eu sei quem é que está falando essa frase, quem é o personagem? Sei. Porque esse texto, em forma de teatro, esse texto teatral, ele traz aqui, de início, já o personagem que vai estar falando, que vai estar sendo o dono daquela fala. Então, voltando aqui. Como se pode saber quem está falando de cada vez? A gente sabe porque a fala é indicada pelo nome do personagem. Bom, então resposta. Nós sabemos porque a fala é indicada pelo nome do personagem. Nós sabemos porque a fala é indicada pelo nome do personagem. Bom? E a outra pergunta da letra D. Qual é o sinal utilizado para indicar que uma fala está se iniciando? Então, se a gente observar, vou voltar de novo lá para o texto. A gente observa qual é o sinal. Depois do nome rei, antes de começar a frase que o rei vai falar, nós temos que sinal? 2 pontos. Então, é isso que você vai colocar lá, tá bom? Nós temos o 2 pontos, que indica que o personagem vai falar, tá bom? Essa é a resposta. Na letra E, sublinhe no texto 2 momentos que apresentam informações que não são falas, e responda. Uma coisa, crianças, que está oculta nesse texto é a voz do narrador. Não aparece o nome narrador, mas tem um narrador aí. E tem 2 frases que indicam a voz do narrador. Vou voltar lá para o texto para mostrar a vocês. O nosso texto se inicia aqui, Então, esta frase aqui, nós não temos o nome do personagem, mas quem é que está falando essa frase? O narrador. E essa segunda frase aqui, entre parênteses, nós também não temos aqui o nome do personagem. Mas quem é que está falando essa frase? O narrador. Então, são essas 2 frases que você vai sublinhar. Tá bom? Então, sublinhe esses 2 momentos. Aí vem a pergunta. Quando o narrador fala pela primeira vez, a rainha já estava em cena? Vamos voltar lá no texto? Vou mostrar para vocês. A primeira fala do narrador foi esse, quando ele falou assim, ato único. Quando ele falou, a rainha já estava em cena? Não estava. A rainha ela só vai entrar em cena aqui. O narrador fala pela segunda vez. Aí vem uma sequência de falas. Rei, bobo, rei, para poder a rainha entrar em cena. Tá bom? Então, a rainha estava em cena antes dessa rúbrica? Não. A quem se refere a segunda rúbrica, Quando o narrador fala pela primeira vez, qual é o personagem que vai entrar falando? Voltando aqui no texto, quando o narrador fala pela primeira vez, qual é o personagem que logo em seguida vai entrar falando?
Muito bem. O bobo. Tá bom? Então, você vai botar aqui. A quem se refere a segunda rúbrica? Bobo. Releia a primeira fala do texto. Quem você acha que está contando essa história? Então, quem está contando a história é o narrador. E assinale, então, as alternativas corretas. O bobo é o narrador de Cinderela. Correto. A rainha não é personagem desse texto teatral. A gente não vai marcar, porque a rainha ela está como personagem. O bobo é personagem da história. Sim, ele é tanto o narrador da história como também personagem. O rei não participa dos diálogos. Isso aqui também está errado. Porque o rei tem várias falas, né, dentro do diálogo. E para concluir, a letra H. Que desejos estranhos a rainha tem? Então, você já leu o texto, né? E você vai perceber que a rainha tem alguns desejos estranhos. Ela tem vontade de comer cimento, areia e cocô de galinha. Esses são os desejos da rainha que você vai escrever aqui nas linhas abaixo, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de matemática, a primeira de hoje, de sexta-feira.